Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esta aula do Instituto da Ala São Bento do Sul de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre o livro de Mórmon e vamos estudar terceiro Nefe, do capítulo 1 ao capítulo 7. E eu vou compartilhar aqui alguns slides para que nós possamos entender bem o que está acontecendo nesses capítulos. Eu queria começar falando um pouquinho, não sobre doutrina e convênios em si, mas, não sobre o livro de Mórmon, perdoe-me, mas sobre doutrina e convênios. Por quê? Existe uma sessão semelhante ao que está acontecendo agora, aqui, em Terceiro Nefe. Nós paramos em Elamã quando vimos as profecias de um lamanita chamado Samuel. Então, Samuel, o lamanita, ele profetizou a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, e que dali a 5 anos aconteceria o nascimento de Jesus Cristo. Então, ele não deixou vago, não deixou aberto. Ele apontou quando seria o nascimento de Jesus Cristo. Em Doutrina e Convênios 118, nós temos uma profecia semelhante. Tá? Foi quando os 12 eles foram chamados, e se notarmos, Doutrina e Convênios 118:4 vai dizer o seguinte: E na próxima primavera, saiam para atravessar as grandes águas, e ali promulgar meu evangelho em sua plenitude, e prestar testemunho de meu nome. Então, até aí parecia que estava bem aberto. Na próxima primavera, não saberia quando, podia ser no início, no meio, no fim. E eles estavam sendo chamados para pregar para a Grã-Bretanha, para as bandas da Inglaterra. Mas vejam no versículo 5, que se despeçam de meus santos da cidade de Far West, no dia 26 de abril próximo, no local onde será construída a minha casa, diz o Senhor. Eles já estavam em Far West, como vocês podem observar pelo cabeçalho da sessão. Mas até que chegasse a data, eles sofreriam muitas coisas. Muito haveria de se passar. Eles haveriam até de ser expulsos de Far West. Foi quando aquela ordem de extermínio foi dada pelo governador. Então, muitas vezes nós podemos ficar pensando, mas como? Como é que o Senhor iria cumprir essa profecia, né? Theodore Tuttle, ele estava numa reunião em Far West, Missouri, quando eles estavam justamente dizendo que essa igreja era falsa, que eles não deveriam seguir o profeta Joseph Smith, porque era um falso profeta. E Theodore Tuttle registra que essa revelação de Doutrina e Convênios 118 estava com eles, e eles diziam, eu quero ver vocês tentarem cumprir essa profecia. Se vierem aqui, haverá assassinato. Nós não permitiremos que essa profecia seja cumprida. Então, os santos estavam muito apreensivos, parece até a situação de terceiro Nefe 1, quando os justos estavam sendo ameaçados de morte se aquela profecia não se cumprisse. E aí Theodore Tuttle relata em seu registro que de madrugada ainda os 12 se dirigiram para Far West, para o local do templo, cantaram um hino, talvez silenciosamente, ofereceram oração e partiram para a sua missão, cumprindo assim integralmente a profecia. E Theodore Tuttle, ainda na saída, ele bate na porta da casa de um amigo, a esposa abre e diz, olha, Theodore que está por aqui. O amigo diz, não, impossível, ele não vinha, né? E aí ele só vai se despedir do amigo e o amigo pergunta, para onde é que vocês estão indo? Ele disse, nós estamos partindo em missão, tá? Então o Senhor, ele sempre
dará um jeito de cumprir com as suas promessas. Se ele prometeu, vai ser cumprido. E é isso que nós podemos observar em Terceiro Nefe 1. Vamos observar aí que Laconeu era o juiz supremo e Nefe, aquele filho de Elamã que nós estudamos já em Elamã, suas profecias, ele parte da cidade de Zaraena e entrega as placas, entrega o encargo de profecia para Nefe, filho mais velho. Então aí é Nefe, filho de Nefe. Deixa encarregado com as placas de latão e todos os registros sagrados. E no versículo 3 relata que ele partiu daquela terra e ninguém sabe para onde foi. E seu filho, Nefe, encarregou-se de escrever os registros em seu lugar. Foi assim com Moisés, foi assim com Alma. Então, provavelmente, nós temos mais um caso de transladação que é extremamente comum aí nas escrituras, tá? E aí nós vamos para primeiro Nefe, terceiro Nefe, capítulo 1, versículos 4 e 5. E aconteceu que no 92º ano, eis que as profecias dos profetas começaram a cumprir-se mais plenamente, pois maiores sinais e maiores milagres começaram a ser realizados entre o povo. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das palavras proferidas por Samuel Lamanita já se havia esgotado. Então, como vimos em Doutrina e Convênios 118, podemos cruzar com Mateus capítulo 5, versículo 18, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então o Senhor ele vai cumprir todas as suas promessas, todos os seus pormenores. Mas embora tudo isso tivesse acontecendo, tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, muitos ainda disseram: ah, não, mas já passou o tempo, ele não acertou o tempo dessa profecia, tá? Não foi assim que ele profetizou. E vejam que no versículo 6 e 7 começaram a ridicularizar seus irmãos, dizendo: eis que a hora já é passada, e as palavras de Samuel não se cumpriram. Portanto, vossa alegria e vossa fé concernentes a isso foram inúteis. Sabem aqueles que veem mal em tudo, ou são pessimistas natos, que tudo vai dar errado, tudo não vai dar certo. Ah, se cumpriu, se cumpriu. Mas foi fora do horário profetizado. Era isso que estava acontecendo. E aí, eles começaram a fazer chacota dos seus irmãos, ou seja, dos seus próprios pares, tá? E é interessante que quando a gente se sente nessa posição de ser zoado, nessa posição de inferioridade, a gente realmente começa a duvidar. A gente começa a querer se parecer com a maioria do grupo. E olha no versículo 7: e aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra. E as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que por algum motivo não se cumprissem as coisas que haviam sido anunciadas. Tá? Então, claro, eles começaram a ficar temerosos. Puxa, não está acontecendo. E aí, o que que a gente faz? A gente vai continuar no versículo 8. Mas eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite, e aquele dia que seriam como um dia sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. Então eles começaram a aguardar com muito mais fervor, talvez com muito mais aflição, com muito mais fé mesmo, porque isso mostraria que a fé deles não teria sido vã. Talvez seja até
o que nós, santos dos últimos dias, temos com a palavra de sabedoria, sempre a discussão do café. Por que o café é proibido na palavra de sabedoria? E aí, quando surge um artigo científico que corrobora a nossa crença, nós torcemos, nós ansiamos, compartilhamos em redes sociais. Talvez seja esse mesmo afã que nós queremos ter uma prova palpável de que a nossa fé não foi vã, tá? Então, eles estavam aguardando ansiosamente essa prova de que a fé não tinha sido vã. E no versículo 9, os incrédulos, aqueles que não acreditavam, fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos os que estavam acreditando nas profecias, se não chegasse o sinal do profeta Samuel. E aí, Nefe, filho de Nefe, quando viu a maldade do seu povo, ficou extremamente doído com isso, ficou extremamente inquieto, o coração ficou totalmente aflito. E olha o que ele faz. Em vez de se desesperar, a primeira coisa, saiu, ele se separou de tudo isso. E nós temos um excelente lugar na terra para nós sairmos desse mundo, entre aspas. Nós temos o templo, que é a casa do Senhor, onde nós podemos sair das nossas preocupações mundanas, sair dos nossos afazeres terrenos, sair de nossas preocupações financeiras, de homem natural. Prostrou-se e clamou fervorosamente a seu Deus em favor do povo. Então, em vez de começar a reclamar, ele se voltou ainda mais ao Senhor. Clamou fervorosamente ao seu Deus. Sim, daqueles que estavam prestes a ser destruídos em virtude de sua fé na tradição de seus pais. Por conta dessa crença, por conta da igreja que eles seguiam, das profecias que eles seguiam, eles estavam sendo ameaçados de morte. E aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. Lembra um outro personagem, Enos, na sua oração de dia inteiro, tá? E lembrem-se que Enos realmente lutou, foi uma luta, o que provavelmente tem acontecido com Nefe. Foi essa luta de dia inteiro com o Senhor, até que veio a voz do Senhor. E aí no versículo 13, levanta a cabeça e tem bom ânimo. Pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo, para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Olha que interessante. A gente não sabia o dia exato que ele viria, mas, por conta dessa oração de Nefe, o Senhor disse: fica tranquilo, porque amanhã eu virei. Essa noite já vai ser dado o sinal, noite, dia, e não seria como noite, não teria escuridão. Essa noite já vai ser dado o sinal, amanhã eu venho. Isso nos leva a ponderar, será que o Senhor viria já realmente no outro dia? Ou será que a vontade dele ou o plano dele foi instigado a ser posto em movimento por conta da oração de Nefe, né? Muitas vezes nós temos a desculpa, talvez esfarrapada, talvez acertada, de que é no tempo do Senhor. Mas será que, se Nefe não tivesse se prostrado, clamado fervorosamente, o Senhor teria vindo naquele outro dia? Ou talvez fosse na semana seguinte, o tempo apontado do Senhor. Mas por conta da oração de Nefe, ele está bom, amanhã eu estarei no mundo, tá? O que eu chamo a atenção aqui é que muitas vezes nós jogamos a culpa no Senhor de algo não estar acontecendo ou de ter acontecido e nos eximimos a nossa responsabilidade para que as coisas do Senhor se concretizem. Eu sempre digo que às vezes nós apressamos o tempo do Senhor
E às vezes nós atrasamos esse tempo do Senhor. Por exemplo, uma gravidez fora dos laços do matrimônio. Nós apressamos a vinda daquele espírito para a terra. Será que era isso que o Senhor estava planejando? O tempo do Senhor era esse? Uma morte inesperada por um ato de violência humana. Será que era isso que o Senhor tinha traçado para um filho seu? Então, nós somos realmente agentes. Nós podemos agir e devemos agir. E o Senhor, ele vai retribuir de acordo com essa nossa medida de ação. Foi o que Nefe fez. Se afligiu muito, clamou fervorosamente, e o Senhor disse: tá bom, eu vou vir ao mundo. Amanhã, essa noite, vocês já vão ver o sinal. E no versículo 14, eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho. Do Pai, por minha causa, e do Filho, por causa de minha carne. E eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. E realmente foi isso que aconteceu, né? Versículo 15 diz que as palavras que Nefe ouviu se cumpriram segundo o que fora dito. Pois eis que ao pôr do sol não houve escuridão. E o povo começou a admirar-se, porque não houve escuridão quando chegou a noite. Nós já debatemos essa história da escuridão, quando falamos sobre os sinais que o profeta Samuel havia designado, né? O próprio Salvador é luz. Ele era a luz do mundo. Então não poderia haver escuridão quando ele estava vindo ao mundo, quando a própria luz do sol, da lua, das estrelas, o próprio poder pelo qual tudo isso foi feito, estava vindo ao mundo. Versículo 16. E muitos dos que não haviam acreditado nas palavras dos profetas caíram por terra e permaneceram como mortos, pois viram que o grande plano de destruição que haviam preparado para os que acreditavam nas palavras dos profetas fora frustrado. E olha que interessante, sei lá, difícil até de falar, porque eles caíram por terra, não era reconhecendo que o Senhor estava vindo, mas eles caíram por terra dizendo: que droga, o nosso plano foi por água abaixo, tá? A gente não vai poder matar os nossos irmãos que acreditavam nessas profecias. Puxa, que droga! E eles caíram por terra por causa disso. Veja que mentalidade, ou a que ponto chega esse egoísmo humano, ou a vontade do homem natural em satisfazer as suas próprias concupiscências. Eles caíram por terra, mas não foi por crença, não foi por causa do grande milagre que estava se desenrolando e que iria se desenrolar diante dos olhos deles. Não. Puxa, meu plano de destruir a vida do meu próximo foi por água abaixo. E era isso que os estava incomodando. Mas aí no versículo 7, 17, começaram a compreender que o Filho de Deus logo apareceria, tá? Então eles começaram a ver, puxa, realmente é o Filho de Deus que está vindo, de acordo com a profecia de Samuel. No 18, porque eles sabiam que os profetas haviam testificado essas coisas durante muitos anos e que o sinal profetizado já estava aparecendo e começaram a temer em virtude de sua iniquidade e descrença. E aí é que eles começaram a compreender tudo o que estava em jogo. Eles, opa, então agora a situação está ruim para a gente, porque a gente não acreditou em todas essas profecias que estavam diante de nossos olhos. E eles falaram, eles avisaram. Versículo 19: houve escuridão toda aquela noite, mas estava tão claro, e não houve, desculpa, mas estava tão claro como se fosse meio-dia. E aí o sol nasceu e ainda continuou claro, e sabiam que era dia em que o Senhor iria nascer, por causa do sinal que fora dado. E tudo, olha que interessante no versículo 20.
E tudo acontecera, sim, cada pormenor, segundo as palavras dos profetas. Tudo aconteceu exatamente, até os mínimos detalhes, como os profetas haviam predito. E nós podemos ter essa mesma confiança hoje. Cada detalhe, o Senhor está cuidando de nossa vida e Ele vai cumprir as promessas nos seus mínimos detalhes. Vai chegar a hora dele cumprir tudo que Ele prometeu para nós em nossa vida. E no versículo 21 e 22 de 3º Nefe 1, e aconteceu também que uma nova estrela surgiu, segundo a palavra. Também discutimos isso quando falamos sobre as profecias de Samuel. O Senhor não usou nenhuma estrela conhecida. Ele era a novidade de vida, então ele não ia reaproveitar nada. Ele fez surgir uma nova estrela. E essa nova estrela, aquela mesma que foi vista em Jerusalém, foi vista pelos habitantes aqui das Américas. Fazia parte do sinal profetizado. Então, o Senhor, ele quer coisas novas. Nós próprios, ele nos quer novos, novas criaturas. Ele não pode aproveitar nada daquela criatura velha, daquele sistema antigo que nós já estávamos acostumados. Ele quer tudo novo, novidade de vida, novas criaturas. É por isso que nos batizamos, morrendo, colocando fim a todas aquelas coisas velhas e renascemos sendo novos, novas estrelas, para anunciar o nascimento do Senhor em nossas vidas. Versículo 22, e aconteceu que daí em diante, Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo para endurecer-lhe o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas que tinham visto. Mas apesar dessas mentiras e enganos, a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. Então, surgiu a nova estrela, ou surgiu a novidade de vida, surgiu o novo converso, surgiu a nova criatura. Daí em diante, Satanás começa a espalhar mentiras a fim de endurecer o coração. É aí que a oposição vai começar a ficar cada vez mais acirrada. E muitas vezes até os membros da igreja, eles vão dizer, puxa, mas depois que eu me batizei, parece que as coisas todas começaram a dar erradas. Sim, é uma realidade que nós temos que realmente avaliar, porque Satanás, ele vai fazer de tudo para endurecer o coração, para que não acreditemos e não sejamos convertidos ao Senhor, tá? Muitos vão cair nessas artimanhas de Satanás, mas muitos não vão dizer: poxa, eu vou ficar firme aqui. Eu vou ficar firme na minha fé porque eu sei que esse é o sinal da vinda de Cristo em minha vida. Eu vou ficar firme na igreja porque eu sei que essa nova estrela, essa nova criatura é o sinal de que Cristo está vindo ao meu mundo, está vindo fazer morada em mim. E Satanás, claro, terrivelmente vai tentar nos tirar desse caminho. Nos versículos 24 e 25, depois que Nefe e outros saíram pregando ao povo, batizando por causa do arrependimento, e o povo estava novamente em paz, podemos observar isso no 24 e 25, de 3º Nefe 1. E não havia contendas, a não ser por alguns que começaram a pregar, esforçando-se para provar pelas Escrituras que não era mais necessário seguir a lei de Moisés. Olha só, eles estavam se esforçando, ou seja, talvez estavam torcendo demais as Escrituras, talvez estavam tentando tirar as Escrituras de contexto, talvez tivessem linkando as Escrituras numa tentativa débil de dizer que não precisariam mais seguir os mandamentos que eles tinham, porque agora estava vindo o Salvador.
E ele continua: ora, nisto erraram, não havendo entendido as Escrituras. Quando às vezes a gente quer ficar atrelado a umas manias velhas, por exemplo, o novo aspecto de ministração da igreja, agora eu não preciso mais nem visitar irmão nenhum. É só eu dar uma buzinada na rua, pronto, eu vi que o irmão está bem, está tudo certo, né? E a gente aí erra por não haver entendido as escrituras. Não preciso mais fazer a ministração. Não preciso mais fazer noite familiar. É o vem e segue-me agora. Nisto erram, não havendo entendido as Escrituras. Versículo 25: aconteceu, porém, que logo se converteram, convencidos de seu erro, porque lhes foi dado a conhecer que a lei não se tinha ainda cumprido e que era necessário que se cumprisse em todos os seus pontos. Sim, chegou-lhes a palavra de que era necessário que fosse cumprida. Sim, que nem um jota nem um tio, já vimos isso, seriam omitidos até que tudo se cumprisse. E, portanto, nesse mesmo ano, reconheceram seu erro e confessaram suas faltas. Que bom que eles logo se converteram convencidos do seu erro. Que naquele mesmo ano, e eu trago para nossas vidas, naquele mesmo momento, nós precisamos reconhecer o nosso erro e confessar as nossas faltas. Se errou, tudo bem. É só a gente reconhecer esse erro, se arrepender e seguir adiante. É isso que o Senhor está esperando de cada um de nós. Não está esperando que nós não erremos, mas está esperando que logo nos convertamos e sejamos convencidos de nosso erro, tá? Então, que nós possamos ter essa facilidade de arrependimento, que nós possamos realmente reconhecer nosso erro e dizer: tá bom, pronto, vamos seguir daqui, vamos nos arrepender e seguir adiante. E aí termina o 92º ano. E olha que interessante, no versículo 26, toda vez que nós temos referência ao nascimento de Jesus Cristo, nós temos alegres novas, trazendo alegres novas ao povo, em virtude dos sinais que apareceram, segundo as palavras das profecias de todos os santos profetas. E olha que no versículo 27, o 93º ano veio em paz, a não ser pelos ladrões de Gadianton. Nós já havíamos falado desses ladrões de Gadianton, que habitavam as montanhas e infestavam a terra. Era uma praga, né? Estavam sempre lá. Pois tão sólidas eram suas fortificações e seus esconderijos que o povo não conseguia dominá-los. E isso me faz lembrar de nossos pecados. Às vezes, tão sólida é a fortificação do nosso pecado e esconderijo que a gente não consegue dominar. E sim, precisamos de ajuda. Toda vez que nós temos esses pecados sólidos, arraigados em nós, nós precisamos contar com a ajuda do sacerdócio, para que nós possamos sobrepujá-los e sermos convertidos ao Senhor. Tá? A gente muitas vezes luta e acha que pode vencer sozinho, mas é muito melhor contar com a mão amiga, um braço forte do Senhor estendido para nos amparar e nos fazer voltar à presença dele, tá? No versículo 28, o 94º ano foi caracterizado por um aumento considerável desses ladrões de Gadianton, porque muitos dissidentes nefitas se refugiaram entre eles, o que causou tristeza aos nefitas que permaneceram na terra. Então, muitos que se afastaram da igreja se uniram a essas vozes contrárias que queriam destruir. Muitos que se afastaram da igreja, literalmente, chutaram o balde. Não consigo isso, então vou me debandar completamente para o outro lado. E no versículo 29, houve também muita tristeza entre os lamanitas,
Pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam e ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas a juntar-se ao bando de Gadianton. Talvez seja um pesadelo para esses pais, como são pesadelos para os pais de hoje. A gente tenta sempre ensinar nossos filhos da forma correta, bem bonitinho, do jeitinho que nós gostaríamos e sabemos que é o correto, mas aí chega a maioridade, vamos dizer assim, quando eles se acham donos do seu nariz, vão ficando mais velhos, crescem. Ah, essas coisas que meu pai ensinou aí, rapaz, coisa de um velho, coisa de uma velha, o mundo já nem é mais assim e começa a agir por conta própria. E aí cede a toda sorte de influência que o mundo tem para oferecer. E aí nós temos realmente uma dor de cabeça como os pais, mas temos a promessa do Senhor. Se nós nos selamos pela autoridade do sacerdócio no templo sagrado, ele diz que esses filhos são seus. E nós já debatemos aqui que nenhum jota e nenhum tio deixarão de ser cumpridos, nem que a terra passe, nem que os céus passem, isso será cumprido. Então, devemos fazer nosso trabalho de paz como Alma fez, orando incessantemente por seu filho, até ver novamente a alegria dessa sua conversão. Tá? Então, eles ficaram muito tristes porque viram que a próxima geração caía em iniquidade. Estavam se debandando de todos aqueles ensinamentos que os pais haviam concedido. Eles têm sim o seu arbítrio e nós temos que continuar orando e lutando por eles, respeitando, claro, essas escolhas que eles fizeram. Vamos para terceiro Nef, capítulo 2. E a partir do versículo 1 já diz: E aconteceu que assim se passou também o 95º ano, e começaram a esquecer os sinais e as maravilhas de que haviam ouvido falar. Então, olha aqui, eles viram esses sinais e maravilhas, se arrependeram, acreditaram, se batizaram, mas o tempo foi passando. E eles começaram a se esquecer. E olha, continuando, e admiravam-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha dos céus, de modo que começaram a ficar duros de coração e cegos de entendimento, e começaram a duvidar de tudo quanto haviam ouvido e visto. Eles se admiravam cada vez menos. Começavam a ficar duros de coração e cegos de entendimento, e começavam a duvidar de tudo. Isso às vezes pode ser comparável à nossa caminhada dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez no começo, quando os missionários apresentam o Evangelho para nós, a gente se maravilhe com tudo. Nossa, olha a organização, olha a música, olha as escrituras. Depois a gente vai ficando acostumado com tudo isso. A gente começa a se esquecer daquele sentimento, daquele testemunho que nos trouxe para a igreja. Começa a esfriar isso. Aí a gente se admira cada vez menos da organização do Evangelho de Jesus Cristo, da restauração do Evangelho. E aí, qualquer coisa, mas isso é normal, é perfeitamente explicável e começamos a ficar duro de coração, cego de entendimento. E começa aí o perigo, porque passamos a duvidar de tudo, todas aquelas coisas que nós já havíamos aprendido, visto, ouvido, a gente começa, mas acho que não é bem assim. E se fosse um pouquinho diferente? E aí a gente começa num caminho que às vezes não tem volta se nós nos permitirmos trilhar. Versículo 2: Supondo falsamente em seu coração que eram obras de homens e do poder do diabo, para desencaminhar e enganar o coração do povo.
Então, essas coisas aí são feitas pelo homem. A organização da igreja é uma organização de homens, né? É assim que a gente começa a racionalizar, a pensar. E assim Satanás tornou a apoderar-se do coração do povo, de modo que lhe cegou os olhos e induziu-os a crer que a doutrina de Cristo era uma coisa louca e vã. Então, quando nós nos permitimos a trilhar esse caminho, quando nos permitimos a duvidar de tudo e achar que são obras de homens, aí Satanás torna a apoderar-se do coração e nos cega os olhos e nos induz a crer que a doutrina de Cristo é uma coisa louca e vã. Nós podemos observar que o Satanás ele trabalha com os dois aspectos do sentimento, coração, como citado nas Escrituras, e mente. Vejam que, supondo falsamente em seu coração que eram obras de homens, Satanás tornou a apoderar-se do coração do povo, sentimento, do que eles estavam sentindo. E aí parece falar também a mente, lhe cega os olhos e induz a crer que a doutrina de Cristo é uma coisa totalmente impossível, insana, louca e vã. E no versículo 3, ele vai dizer: a iniquidade e as abominações começaram a tomar força no meio do povo. E não acreditavam que viessem a aparecer mais sinais e maravilhas. E Satanás andava por toda parte, desviando o coração do povo, tentando e levando a cometer grandes iniquidades na terra. Aqui nós podemos ver esse ciclo de retidão. Eu fiz um trabalhinho para mostrar para vocês como a gente viu esse ciclo se repetir 1000 vezes na época de Nefe e pai com Elamã, e agora ele estava se repetindo. Então, nós temos aí o ciclo de retidão, ou o ciclo do orgulho, como é chamado, ou o ciclo da quebra de convênios, como alguns autores gostam de chamar. Vejam, e a gente pode comparar Elamã 3, do 24 ao 32, e Elamã 4, 15, com terceiro Nefe 5, versículo 3, e quarto Nefe 1, 10. É a época da retidão, quando eles estavam subindo essa montanha russa. E aí chegam as bênçãos e a prosperidade. A gente pode observar em Elamã 3, 25, 32, Elamã 4, 15, e comparar com o terceiro Nefe 6, do 4 ao 9, e quarto Nefe 1, 20. O Senhor, ele nos abençoa por conta dessa retidão, porque ele prometeu e ele não vai deixar nenhum jota nem tio passar em branco. Ele vai cumprir tudo isso. Então, ele dá a bênção. Quando nós somos abençoados, já vimos que olhamos para essa prosperidade não para agradecer ao Senhor, mas para nos vangloriar. E é o 3, o orgulho. Vimos em Elamã 3, do 33 ao 36, Elamã 7, do 23 ao 24, e vemos em terceiro Nefe 6, 10 a 16, e quarto Nefe 1, 24. Com esse orgulho instalado no coração, passamos a cometer iniquidades. Vemos em Elamã 3, 33 a 36, Elamã 10, 3. Estamos observando e vamos observar em terceiro Nefe 6, 15 a 18 e quarto Nefe 1, 27. E aí, depois da iniquidade, o Senhor tem que nos castigar. Ou é a maldição que chega, que é o 5, destruição e sofrimento. Elamã 4, 5 e Elamã 11, 4, já vimos isso acontecer. E em terceiro Nefe 7,
1 a 8, veremos novamente em Mórmon 4, 19 a 21. E por fim, quando a gente já está destruído, quando a gente tem perdas, sofremos, vimos que chega aí a humildade e o arrependimento, para nos levar de volta à retidão. Podemos ver essa humildade e arrependimento em Elamã 4:15, Elamã 11, 17 a 19, e veremos em 3º Nef 10, 8 a 10. Então é muito importante reconhecermos esse ciclo de retidão, ou de orgulho, ou da quebra de convênios, para que nós não padeçamos, não façamos, não repitamos as mesmas coisas que nós já vimos acontecer. Fomos advertidos, então agora é só a gente fazer diferente. Se queremos resultados diferentes, temos que agir diferente. E no versículo 3 que já lemos, Satanás andava por toda parte desviando o coração do povo. Parece muito com os nossos dias. Não parece haver um lugar que Satanás não esteja. Ele anda por toda parte, seja nas revistas, seja nos jornais, seja na internet, seja nas conversas, seja nos filmes, sejam nas mensagens de WhatsApp, sejam nos canais de podcast que nós ouvimos. Satanás anda por toda a parte, desviando o coração do povo, para nos levar a cometer grandes iniquidades na terra. Temos que ser muito mais vigilantes hoje. E o tempo se passou, a gente vê em 3º Nef 2 que Nef, que era o pai de Nef, não regressou à terra e não pôde ser encontrado em lugar algum. Então, provavelmente ele foi transladado, é isso que nos infere. Tá? E no versículo 10, tristemente, nós vemos que, apesar das pregações e profecias, apesar de tantos conselhos dos líderes da igreja, dos profetas da igreja, breve teremos conferência geral novamente, apesar de tantos os conselhos. O versículo 10 diz: o povo perseverou na iniquidade e passaram-se mais 2 anos em iniquidade. E no versículo 11, no 13º ano, começaram a surgir guerras e contendas, porque esses mesmos ladrões de Gadianton se tornaram tão numerosos e causaram tanta devastação, que se tornou necessário que todo o povo, tanto os nefitas quanto os lamanitas, pegassem armas contra eles. No versículo 12, então até mesmo aqueles que haviam feito promessas de não pegarem armas, tiveram que pegar em armas. Lembra aqueles filhos que pegaram em armas para defender os seus pais? Portanto, todos os lamanitas convertidos ao Senhor se uniram aos seus irmãos, os nefitas, e viram-se obrigados a pegar em armas contra os ladrões de Gadianton, pela segurança de sua vida e de suas mulheres e filhos. Sim, e também para garantir seus direitos e os privilégios de sua igreja e de sua adoração e sua independência e sua liberdade. Tá? Então, eles tiveram que pegar em armas para defender tudo isso que eles haviam se devotado a construir, que fazia parte, tá, do Evangelho de Jesus Cristo. Eles tiveram que fazer isso. Versículos 14, 15 e 16. E aconteceu que os lamanitas, que se haviam unido aos nefitas, foram contados com os nefitas. Então agora, veja que beleza de ensinamento. Os lamanitas se unem aos nefitas e não tem mais diferença, são um povo só. E a maldição foi retirada deles, e sua pele tornou-se branca como a dos nefitas. E seus filhos e filhas tornaram-se sumamente belos e foram contados com os nefitas, sendo chamado de nefitas. E assim terminou o 13º ano. Então, essa parte a gente precisa explicar um pouquinho, porque para muitas pessoas a gente pode ser desconfortável
quando lê sobre essa maldição da pele e a pele se tornando negra. E para hoje em dia não soa nada legal quando ouvimos essas coisas. Mas vários estudos têm demonstrado que a maldição não é a pele. A gente precisa colocar isso em nossa mente. São duas coisas diferentes, tá? A maldição foi uma coisa e a pele escura outra coisa, tá? Ah, nós não sabemos até que ponto é simbólico isso, talvez seja totalmente simbólico. Mas a gente, de um tempo para cá, teve a tendência a associar as duas coisas. Tá? Desde a restauração do Evangelho, parece que a gente associou as duas coisas quando isso não era verdadeiro. Por exemplo, os estudiosos eles descobriram uma descrição simbólica de pessoas sendo negras ou brancas nos escritos do Egito Antigo, na Mesopotâmia. Árabes e cristãos, até na própria Bíblia tem dizendo isso. E talvez o paralelo mais recente, da descoberta mais recente, é o Tratado de Sucessão de Assaradão, que foi um documento enviado aos vassalos assírios, incluindo Judá, que é onde se passa a história de Jerusalém, a história da Bíblia, por volta do século 7 a.C. Tá? E aí, maldições eram pronunciadas sobre aqueles que violassem os termos desse contrato de cidades vassalos que tinham sido conquistadas por um outro império. E uma das maldições dizia o seguinte, que eles, os deuses, né, tornem escura a tua pele e a pele das tuas mulheres, dos teus filhos e das tuas filhas, que eles sejam tão negros quanto piche e petróleo bruto. Na Bíblia também vai usar a imagem semelhante para descrever os nazireus, aqueles que faziam votos de servir ao Senhor. Inclusive Sansão, por exemplo, é um exemplo mais famoso e de maior sucesso de nazireu. Seus nazireus eram mais puros que a neve, eram mais brancos que o leite. Mas agora seu rosto é mais negro que um carvão. Acrescentando aí em alguns versículos depois, nossa pele era negra como um forno. Então fica claro por essas passagens e esses documentos que não se trata de cor da pele. Tá? Então, da mesma forma, quando a gente leu lá atrás a descrição de Nefe da pele negra, não significa dizer que é a pele, literalmente. Então, algumas teorias foram elaboradas para lidar com essa situação. A pele escura poderia ser algum tipo de marca física que os lamanitas colocaram em si mesmos. O livro de Mórmon fala, por exemplo, dos amlicitas que colocaram sobre si uma marca, à maneira dos lamanitas. E os nefitas próprios viram isso um cumprimento da declaração do Senhor, quando disse: Colocarei uma marca naquele que lutar contra ti e a tua descendência. Tá? Então, os lamanitas, eles estavam geralmente nus, mas eles vestiam uma pele que era cingida em seus lombos, e a pele era escura. Existe um estudioso do livro de Mórmon que sugeriu que essas peles escuras poderiam ser peles de animais usadas como roupas simbólicas. Não é preciso ir muito longe, na nossa teologia nós falamos das peles que o Senhor colocou sobre Adão e Eva, que eram peles que representavam aí o convênio que o Senhor fez com eles. Até hoje fazemos referências a essas peles. E essa cor da pele que eles usavam pode estar intimamente relacionada a referências do templo, tá? E o templo na antiga Israel, ele vai se centrar na reversão dos efeitos da queda de Adão e Eva na reconciliação do homem com Deus.
Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, usavam essas vestimentas de pele, pele de animal, para cobrir a nudez. E os primeiros escritores cristãos até viam as peles como símbolo do estado mortal e pecaminoso, contrastando essas peles com a vestimenta de luz que a gente vai usar e que usamos após batismo e quando nós nos formos ressurretos. Então, usar, do ponto de vista do templo, usar essas peles de animais distintas como um marcador cultural na época aí dos lamanitas pode ter sido visto pelos nefitas como uma rejeição às vestimentas simbólicas do convênio do templo. Outra teoria é que algumas elites maias, eles escureciam as suas peles com tintas, manchas e pigmentos para fins cerimoniais e como camuflagem para guerra, caça e pilhagem. Tá? Então, alguns outros estudiosos do Livro de Mórmon relatam que os lamanitas se marcavam assim, com esses tons escuros, pintando a sua pele. E essa pintura poderia ter sido feita aí com tinta, carvão, foligem, nesses rituais de pré-guerra. Tá? Então, a gente pode ver aí que não se trata, quando ele diz a pele tornou-se branca como a dos nefitas, se trata mais de um simbolismo de união. Eles estavam unos com os nefitas, eles estavam partilhando do mesmo sentimento do povo nefita, fazendo com que eles fossem unos de coração, centrados no Evangelho de Jesus Cristo. Essa marca também podia ter sido uma tatuagem antiga. Tá? Linguisticamente, esse estudioso chamado Cary Hall observou que a linguagem de marca no Livro de Mórmon poderia estar relacionado à palavra tatuagem, já que originalmente pode se conectar com a palavra hebraica que denote escrever, pintar ou marcar. Palavras com significado semelhante estão presentes na língua maia. Do hebraico, a palavra significa incisão, impressão e tatuagem, e é traduzido como marca em Levítico 19: não farás marca alguma sobre vós. Então pode ser aqui, tá? Quando é relatado que a pele tornou-se branca e eles se tornaram sumamente belos, não é por conta do fator pele mesmo, mas por conta deles estarem unidos no mesmo propósito, abandonando esses intentos de guerra contra os nefitas. E aí eu tenho um tratado nas Crônicas del Peru, escrito por Pedro Cieza de León, e ele vai dizer o seguinte: eles são os mais brancos e os mais lindos de todos os povos que eu já vi. Suas mulheres, ele se refere aí à cidade de Chachapoyas, no norte do Peru, que teve a sua fundação em 1538. Suas mulheres são tão bonitas que, por causa de sua beleza, tornam-se esposas dos incas e são levadas para o Templo do Sol. As mulheres e seus maridos, sempre vestidos em roupas de lã, e em suas cabeças usavam os lautos, que é isso daqui, ó, que são um símbolo que usam para serem conhecidos em qualquer lugar. Então, essa é uma descrição secular do que provavelmente é essa descendência lamanita e nefita, como sendo brancos, os mais lindos de todos os povos que esse conquistador Pedro Cieza de León havia visto. Tá? Resumindo, terceiro NEF 3, tá? A gente vai ver que depois da vinda de Cristo,
Laconeu vai receber uma epístola, uma carta do chefe do bando de Gadianton. E olha como começa a carta em 3º Nef 3:2. Laconeu, nobilíssimo e supremo governador da terra. Tá? Começa com essas palavras lisonjeiras, com essas palavras bem grandiosas, com essa grandiloquência toda, como que adulando. Eis que te escrevo esta epístola, elogiando-te amplamente por tua firmeza e também pela firmeza do teu povo. Em manter o que julgais ser vosso direito e liberdade. Ele só, vocês estão certos, parabéns, é isso mesmo, eu elogio por conta dessa firmeza de vocês. Sim, resistis heroicamente como se fosseis protegidos pela mão de um Deus na defesa de vossa liberdade e de vossos bens e de vosso país, ou do que assim chamais. E aí no 3, ó, causa-me lástima, nobilíssimo Laconeu, que sejais tão insensatos e presunçosos, a ponto de supor que possas resistir a tantos homens valentes como os que tenho sob meu comando. Ele disse, ó, vocês causa lástima, eu realmente sinto muito, né, que vocês queiram fazer frente a um exército tão numeroso quanto o meu, que está pronto nesse momento para resistir e cair em batalha com vocês. E eu conheço-lhes o indomável espírito desses homens, né, que estavam sob seu comando, posto-lhes à prova no campo de batalha e sabendo de seu eterno ódio a vós, em virtude dos muitos males que lhes infligistes. Ele disse, ó, eu conheço o povo que eu lidero. E eles são ferozes. Eles têm muito ódio a vocês. Então, eu escrevi essa epístola, tá? Temendo pelo teu bem-estar. Olha, eu escrevi isso porque eu estou preocupado contigo. Estou preocupado com teu povo no campo de batalha. Então, entrega a tua cidade para mim, para que a gente não destrua toda a tua cidade. Olha no versículo 7. Em outras palavras, entregai-vos a nós e uni-vos a nós e familiarizai-vos com nossas obras secretas e tornai-vos nossos irmãos, para que sejais como nós, não nossos escravos, mas nossos irmãos e sócios em tudo que possuímos. Essa talvez seja a tônica da conversa de Satanás. Olha, eu não quero te tornar meu escravo, de jeito nenhum, longe de mim, tá? Mas você vai ser um igual. Lembra quando Satanás ele entrega o fruto proibido para Eva? Serás iguais aos deuses, conhecendo o bem e o mal. Vocês não vão ser menos, vocês vão ser nossos sócios, parceiros nessa jornada. É essa falsa ideia que o Senhor, que Satanás tenta nos passar, tá? E não, a gente não vai ser escravizado por esses desejos iníquos e pecados de forma alguma. E ele diz: ó, eu juro, se você fizer isso, você não vai ser destruído, tá? E o nome desse cara era Gideane, governador da sociedade secreta de Gadianton. A gente já viu que esses ladrões tinham se infiltrado na época de Nefe-Pai e estavam comandando quase tudo. Então, no 10, ele diz, ó, Laconeu, eu escrevo esta epístola, esperando que entregue as vossas terras e as vossas propriedades, para que a gente não precise derramar o sangue de vocês. Mas aí, quando Laconeu recebe essa epístola, ele pensou, nossa, que ousado, se admirou com a ousadia de Gideane, tá? E ele, Laconeu, governador, interessante, no versículo 12, era homem justo e não podia ser intimidado pelas exigências e ameaças de um ladrão. Então, que bom se pudessem falar isso de nós. Homem justo não vai ser intimidado por desonestidades qualquer que vão tentar vender para ele. Tá? É um homem reto, um homem íntegro. Tá? Então, ele não deu atenção à epístola de Gideane, governador desses ladrões, no versículo 12 ainda,
mas fez com que seu povo clamasse ao Senhor, pedindo forças para quando os ladrões descessem contra eles. E aí eles reuniram todos os rebanhos, mulheres, filhos, os bens, em um só lugar, para que eles pudessem proteger. Construíram fortificações ao redor, colocaram vigias para proteger e livrar dos ladrões dia e noite, né? E aí, no versículo 15, como vive o Senhor, a não ser que vos arrependais de todas as vossas iniquidades e clameis ao Senhor, de modo algum vos livrarei das mãos dos ladrões de Gadianton. A mesma coisa vale para nós. Se nós nos arrependermos das nossas iniquidades e clamarmos ao Senhor, aí nós poderemos ter libertação de tudo aquilo que nos aflige. E Laconeu designou o capitão-chefe para o exército nefita a fim de dirigir essa frente de batalha. E o principal entre os capitães-chefe, o maioral, vamos dizer assim, era Gidgidone, tá? Gidgidone era do lado nefita, Gidiane era do lado dos ladrões de Garianton, tá? Ora, versículo 19: era costume entre todos os nefitas, salvo em tempo de iniquidade, designar como seu capitão-chefe alguém que possuísse espírito de revelação e também de profecia. Espírito de profecia, Apocalipse 19:10, é o testemunho de Jesus Cristo. Esse Didone era um grande profeta entre eles, como também era o juiz supremo, tá? E aí o povo estava dizendo para Gididone: ora ao Senhor, e subamos às montanhas e ao deserto, para que possamos cair sobre os ladrões e destruí-los em suas próprias terras. Então, capitão-chefe, ora ao Senhor para que a gente possa ir lá atacá-los no território deles. Aí ele disse: não, o Senhor não permita isso, porque se marchássemos contra eles, o Senhor nos entregaria em suas mãos. Então não é a gente que vai buscar o agravo. O Senhor vai nos proteger quando o agravo vem até nós. Não é a gente que vai procurar a violência, mas o Senhor nos protege quando a violência chega até nós. Seja ela uma violência verbal, violência no trabalho, uma dificuldade, não é a gente que vai lá, é o Senhor que vai permitir que essa violência chegue até nós, e aí é que ele vai nos dar forças para fazer frente a ela, tá? E a terra designada para eles se reunirem era a terra de Zaraenla, que ficava entre a terra de Zaraenla e a terra de abundância, até a linha que dividia a terra de abundância da terra de desolação. Esse era o lugar determinado para eles ficarem situados ali para se protegerem. E aí eles desceram para a terra do sul, tá? Em virtude daquela maldição que caiu para a terra do norte, que a gente já ouviu falar sobre isso em Alma 22, tá? E fortificaram-se lá na terra. E no versículo 26, estavam extremamente aflitos por causa dos seus inimigos. E Gididone fez com que se fabricassem armas de guerra de todo tipo e fortalecessem com armaduras e com escudos e com broquéis. Broquéis é um escudo pequenininho, de acordo com as suas instruções. E aí, no 4, os exércitos nefitas, eles derrotam os ladrões de Gadianton. A gente vai ver isso. Está aqui. No versículo 5, e aconteceu que no 19º ano, Gideane viu que era necessário subir para batalhar contra os nefitas, pois não havia meio de subsistirem a não ser pilhando e roubando e assassinando. Então, como eles estavam lá no deserto, eles não tinham muita caça à disposição, tá? Eles não podiam ficar lá à mercê, eles viviam justamente de saques, e eles
tiveram que saquear, tá? E eles não cultivavam nada, porque eles sabiam que se eles saíssem daí desses esconderijos, os nefitas poderiam matar. E olha só, no versículo 7, e eis que grande e terrível foi o dia que subiram para batalhar, e achavam-se vestidos segundo o estilo dos ladrões, e tinham uma pele de carneiro ao redor dos lombos, e estavam tingidos de sangue, e tinham a cabeça rapada e protegida por capacetes. E olha então, a pele escura. Não era uma pele branca, mas era uma pele escura, porque estava tingida. Talvez seja nesse sentido que o livro de Mórmon fala sobre todas as instâncias de pele. E aí, os nefitas, quando viram lá todo mundo pintado com sangue, né, começaram a gritar em alta voz, pois acharam que os nefitas viram, desculpa, e caíram por terra clamando ao Senhor, que o Senhor os salvasse. Aí os ladrões de Gideane, opa, ó, eles estão tudo com medo, eles estão caindo de medo lá. No versículo 10 estavam, porém, enganados, pois os nefitas não os temiam. Temiam sim a seu Deus, a quem suplicaram proteção. Então, quando os exércitos de Gideane se atiraram sobre eles, estavam preparados para enfrentá-los e receberam-nos na força do Senhor. Olha que não foi na força do homem, mas foi na força do Senhor, tá? Eles estavam na força do Senhor. E aí, quando estamos na força do Senhor, tem quem nos pare, não tem quem nos faça, tá? Perder, ok? E aí Gidone, Nefita, ordenou aos exércitos que os perseguissem até as fronteiras do deserto, para não deixar nenhum mais sobre eles. E eles perseguiram e mataram até as fronteiras do deserto. E Gideane, o líder deles, que lutara com ousadia, foi perseguido ao fugir. Então ele foi perseguido até o final e fatigado de tanto combater, foi alcançado e morto. E assim morreu Gideane, o ladrão. E aí, no 16, ele continua dizendo que eles não estavam subindo para batalhar, mas eles estavam se espalhando por todos os outros lados. E eles nomearam outro chefe, que era Zemnaria. E aí Zemnaria ordenou um cerco contra essa cidade dos nefitas. Mas mesmo nessa situação difícil, vê como às vezes as situações difíceis se tornam um bem para nós. Mas eis que isso foi vantajoso para os nefitas, pois era impossível aos bandidos, terceiro Nef 4:18, manterem o cerco por tempo suficientemente longo para ter qualquer efeito sobre os nefitas, por causa das muitas provisões que eles haviam armazenado. Então, porque eles estavam preparados, essas aflições que estavam se abatendo sobre eles, eles nem sentiram, nem perceberam, porque eles estavam prontos. E aí esse pessoal, esses ladrões de Gadianton que estavam fazendo cerco à cidade, a caça mingou tanto que os ladrões estavam prestes a morrer de fome. E os nefitas faziam contínuas incursões de dia e noite para matar os inimigos, e eles mataram as milhares e as dezenas de milhares. E assim se tornou o desejo do povo de Zeminaria, terceiro Nef 4:22, abandonar seu plano em virtude da grande destruição que sofriam dia e noite. Tá? E aí, Gididone, tendo conhecimento do plano e sabendo da fraqueza deles, por causa da falta de alimento e da grande carnificina havida entre eles, fez sair os seus exércitos durante a noite e cortou-lhes a retirada e colocou seus exércitos no caminho de sua retirada, não deixou que fugissem. E fizeram isso durante a noite, adiantando-se aos ladrões. Isso também me chama a atenção. Igual o desafio que fiz a vocês nos capítulos de guerra de alma, da gente extrair princípios, a gente tem que sempre se adiantar ao adversário. A gente tem que sempre estar um passo à frente,
Talvez quando o Senhor diz andando a segunda milha, temos que estar 2 milhas à frente para que o inimigo não nos pegue, tá? E aí a gente vai ver que muitos milhares foram mortos, muitos milhares se entregaram aos nefitas como prisioneiros e capturaram Zemnaria. Vocês veem no versículo 28 e 29, seu chefe, e enforcaram-no numa árvore, sim, no topo da árvore até morrer. E depois de o haverem enforcado até morrer, derrubaram a árvore e gritaram em alta voz, dizendo: que o Senhor conserve os de seu povo em retidão e santidade de coração, que eles façam cair por terra todos os que procurarem matá-los por causa de poder e combinações secretas, da mesma forma que este homem foi derrubado por terra. Então a gente pode conferir um pouquinho disso em Deuteronômio 21, 22 a 23. Deuteronômio 21, 22 a 23, que ele vai dizer o seguinte: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. E isso é muito interessante, porque essa mesma escritura que estava impregnada na mente dos judeus vai ser usada mais tarde para crucificar Jesus Cristo, o amaldiçoado de Deus, que foi pendurado num madeiro, tá? Em terceiro Nefe 4, voltando agora para terceiro Nefe 4, nós vamos ver que depois, tá, de enforcarem e derrubarem Zemnaria, eles romperam em cânticos e louvores ao seu Deus. Eles fizeram um convênio. Geralmente, convênio com o Senhor vai ter essa ideia de partir alguma coisa, de separar alguma coisa. E aqui eles partiram uma árvore e fazem um convênio com o Senhor. E eles cantam a esse convênio, e no versículo 33, seus corações estavam cheios de alegria, a ponto de verterem muitas lágrimas, em virtude da imensa bondade de Deus, livrando-os das mãos de seus inimigos. E sabiam que era por causa de seu arrependimento e de sua humildade que haviam sido livrados de uma destruição eterna. Então, se nós queremos ser livres de uma destruição eterna, da segunda morte, a morte espiritual, temos que nos arrepender e nos humilhar. É dessa forma que o Senhor nos livra da destruição eterna. Em terceiro Nefe, capítulo 5 agora, versículo 1. E então eis que não havia uma só alma entre todos os nefitas que tivesse a menor dúvida quanto às palavras proferidas por todos os santos profetas, pois todos sabiam ser necessário que elas se cumprissem. Então, entre todos os nefitas, incluindo aqueles naamanitas que haviam se juntado aos nefitas e agora eram considerados nefitas, não havia um só que tivesse dúvida. E sabiam que era necessário que Cristo viesse, eles sabiam que precisava se cumprir todas essas coisas. E no versículo 3, abandonaram todos os seus pecados e suas abominações e suas libertinagens e serviram a Deus com toda diligência, dia e noite. Esse é o convite que o Senhor tem para nós, abandonar os nossos pecados, as nossas abominações, as nossas libertinagens e servir a Deus com toda diligência, dia e noite. É isso que Ele espera de cada um de nós. Tá? Eu acho interessante que ainda em terceiro Nef 5, versículo 8,
E haviam sucedido muitas coisas que aos olhos de alguns seriam grandes e maravilhosas. Como já discutimos antes, às vezes por estarmos nesse evangelho há tanto tempo, né, tendemos a menosprezar algumas coisas que nós vemos. E é legal de notar, por exemplo, quando um recém-converso acha maravilhosas as coisas que para nós parecem tão pequenininhas, parecem tão corriqueiras. E aí ele diz, ó, este livro não pode conter nem a centésima parte do que aconteceu entre tanta gente no espaço de 25 anos. E ele diz ainda, no versículo 9, eis que existem outros registros. Temos muitas escrituras mais. E no versículo 12, eis que me chamo Mórmon por causa da terra de Mórmon, a terra onde Alma organizou a igreja entre o povo, sim, a primeira igreja que foi organizada entre eles depois da transgressão. Então, aqui já são as palavras de Mórmon que ele insere o seu testemunho enquanto está fazendo o relato. E ele diz, ó, no versículo 13: eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar sua palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna. É o tema da mutual deste ano de 2024. Eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fomos chamados por ele para anunciar a palavra, a fim de que o povo tenha vida eterna. Tá? E ele era um dos 12 nesta época. Era uma testemunha especial de Jesus Cristo. Então, quando ele diz realmente, eis que sou discípulo de Jesus Cristo, ele foi chamado com o chamado tal de apóstolo. Ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 20, eu sou mórmon, descendente direto de Leí. Tenho motivos para bendizer meu Deus e meu Salvador Jesus Cristo, que trouxe nossos pais da terra de Jerusalém, e ninguém o soube, a não ser ele mesmo e aqueles que tirou daquela terra, e deu a mim e a meu povo tanto conhecimento para a salvação de nossa alma. Nós temos motivos para bendizer o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Embora às vezes essas maravilhas possam parecer pequenininhas aos nossos olhos, porque já estamos acostumados. Ele deu a nós e a nosso povo tanto conhecimento para a salvação de nossa alma. Tanta coisa veio com a restauração para nosso conhecimento e salvação da nossa alma. Nesta igreja, nós temos conhecimento em abundância disponível para todos aqueles que desejarem. Tá? E aí, no 26º ano, os nefitas regressaram às suas terras com tudo, tá? Com tudo que eles estavam armazenados naquela terra central para proteger, eles voltaram para suas casas. Vejam aí que já se conta o tempo de acordo com o nascimento de Jesus Cristo. Isso é relatado em alguns capítulos passados, que eles começaram a contar o tempo com o nascimento de Jesus Cristo, não mais utilizando aquela nomenclatura do governo dos juízes. No 92º ano do governo dos juízes, agora eles contaram o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. E aqui já havia passado 26 anos. E eles retornaram. E aí, eles levaram tudo que não tinham consumido, voltaram para suas próprias terras. E olha como eles foram gentis e misericordiosos com os ladrões, aqueles que haviam feito convênio de manter a paz na terra, tá? Eles concederam aos ladrões essas terras segundo o seu número, ou seja, o ideal para cada família, para cada tribo, a fim de que eles pudessem subsistir com o seu trabalho. Então, mediante convênio, eles disseram que não iam mais fazer guerra, ok, então vocês vão trabalhar, tá? E aí eles começaram a prosperar até, vejam só, terceiro nefe. 6, 5, ora
Nada havia em toda a terra que impedisse o povo de prosperar continuamente, a não ser que caíssem em transgressão. Nada impede-nos de prosperar, a não ser que nós caiamos em transgressão. O Senhor sempre quer nos abençoar, mas nós precisamos, né, fazer a nossa parte, que é não cair em transgressão, que nos arrependamos. Versículos, aí eles começaram a crescer, abriram estradas, foram construídas cidades novas, restauradas cidades antigas, mas aí, ó, no 10 de terceiro Nef 6, aconteceu que no 20º ano começaram a surgir algumas disputas no meio do povo, e alguns se encheram de orgulho e ostentação, em virtude de suas imensas riquezas, a ponto de provocarem grandes perseguições. Então, lembras? Quando eles estavam sendo abençoados, eles olhavam para as suas posses, as suas bênçãos, não para agradecer ao Senhor, mas para humilhar os outros. E aí, no versículo 12, começou o povo a ser distinguido por classes, segundo suas riquezas e oportunidades de instrução. Alguns eram ignorantes, e não é porque eles queriam, mas por causa de sua pobreza. E outros recebiam muita instrução por causa de sua opulência. Infelizmente, parece o mundo que nós vivemos, né? Quem é mais rico tem mais oportunidades, mais instrução. Quem é mais pobre tem cada vez menos oportunidades, e aí as classes são divididas. Versículo 13 e versículo 14. Alguns se exaltavam em seu orgulho e outros eram extremamente humildes. Então tinha os dois extremos, o 8 e 80. Extremamente humilde, extremamente exaltado em orgulho. Alguns respondiam injúria com injúria, enquanto outros sofriam ultrajes e perseguições e toda espécie de aflições sem revidar, e eram humildes e penitentes diante de Deus. E assim surgiu uma grande desigualdade em toda a terra, de modo que a igreja começou a decair. Sim, tanto que no 30º ano a igreja se dissolveu em toda a terra, salvo entre alguns lamanitas que se haviam convertido à verdadeira fé. E não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo o empenho os mandamentos do Senhor. Então, olha a iniquidade a que ponto chegou, que era uma apostasia quase que completa. Só não foi uma apostasia completa por conta desses lamanitas, que haviam se convertido e não se afastado. Eram firmes, constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo empenho os mandamentos do Senhor. É assim que deve ser a nossa vontade. É assim que nós devemos ser, firmes, constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo empenho os O mandamentos. presidente Gordon B. Hinckley, primeiro conselheiro na primeira presidência, vai ler para nós uma mensagem escrita pelo presidente Benson. O orgulho é um pecado muito mal compreendido, e muitos pecam por ignorância. Nas Escrituras, o orgulho nunca é considerado justo. Sempre é pecado. Portanto, não importa como o mundo empregue o termo, temos de compreender o sentido que Deus lhe dá para entendermos a linguagem dos Escritos Sagrados e deles tirar proveito. A maioria de nós considera o orgulho como sendo egocentrismo, convencimento, jactância, arrogância ou soberba. Tudo isso faz parte do pecado, mas continua faltando a essência, o cerne. O ponto central do orgulho é a inimizade. Inimizade para com Deus e para com o próximo. Inimizade quer dizer ódio, hostilidade ou oposição. É o poder pela qual Satanás quer reinar sobre nós. Então, vocês viram nas palavras do presidente Gordon B. Hinckley, né, que o orgulho é fatal. Fatal para qualquer sociedade, fatal para qualquer organização, e esse orgulho foi fatal. É o cerne, e
Na entranha do orgulho, ou o centro do orgulho é a inimizade. Inimizade dos homens, tá? Inimizade do homem com Deus, e é isso, né? O orgulho é terrível. E, infelizmente, no versículo 18 de 3 Nef 6, nós lemos: ora, eles não pecavam por ignorância, porque conheciam a vontade de Deus relativa a eles. Nós não podemos dizer que não sabemos dessas coisas. Nós sabemos exatamente do que se trata, né? Pois fora-lhes ensinado, portanto, voluntariamente se rebelaram contra Deus. Isso é pecado. É quando nós sabemos o que deve ser feito e a gente não faz, ou sabemos o que deve ser feito e fazemos o contrário, tá? Então, nós não seremos considerados inocentes no último dia, porque nós não somos ignorantes. Nós sabemos exatamente o que temos que fazer. Terceiro Nef 7, versículos 2, 3 e 4. E os do povo dividiram-se uns contra os outros. Olha o contraste do que acabamos de ver, dizendo que os lamanitas se uniram aos nefitas e eles se tornaram um só povo, seus filhos belos, cumprindo os convênios do templo. Aqui eles já se separaram, tá? E separaram-se em tribos, cada homem segundo sua família, parentes e amigos, e assim destruíram o governo da terra. E cada tribo nomeou um chefe ou comandante, e assim se converteram em tribos e chefes de tribos. Ora, eis que não havia homem algum entre eles que não tivesse uma grande família e muitos parentes e amigos. Portanto, suas tribos tornaram-se sumamente grandes. E aí ele vai dizer no 5 que ainda não tinha guerra. Isso tudo foi feito sem que ainda houvessem guerras entre eles. E toda essa iniquidade caíra sobre o povo, porque eles se submeteram ao poder de Satanás. E aí eles se submeteram mesmo às combinações secretas. As instituições governamentais já estavam servindo a essas combinações secretas. E causaram, no versículo 7 e 8, grande contenda na terra, de tal forma que a parte mais justa do povo se tornara quase toda iníqua. Sim, havia poucos homens justos entre eles. E assim não haviam transcorrido 6 anos, e a maior parte do povo já se desviara de sua retidão, como o cão que torna ao seu vômito, ou como a porca ao seu chafurdar na lama. Então, a porca, quando está limpinha, volta para se chafurdar na lama, ou o cão que volta para o seu vômito, é voltar para as mesmas iniquidades. Nós que éramos nova criatura, voltando para os mesmos caminhos da velha criatura, fazendo as mesmas coisas, tá? E aí só tende a decair a sociedade. Nós podemos ver nos versículos 17 a 20. E ensinou-lhes muitas coisas, Nefe. E como todas elas não podem ser escritas e parte delas não bastaria, não foram, portanto, escritas neste livro. Então, ainda temos outros livros com esses escritos das coisas que Nefe ensinou. E Nefe ensinou com poder e grande autoridade. E aconteceu que se zangaram com ele, porque tinha maior poder do que eles. Então, eles se zangaram não era porque eles eram iníquos ou estavam sendo apontados, mas é porque o outro tinha mais poder. Talvez a zanga era, eu queria ter esse poder, sendo-lhes impossível não crer em suas palavras, porquanto tão grande era a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que diariamente recebia o ministério de anjos. Que maravilha podermos ouvir isso, talvez de nossa pessoa, tão grande era a nossa fé no Senhor, que diariamente os anjos viriam ministrar para nós. Teríamos mensagens celestiais. Teríamos revelação todo dia. E em nome de Jesus, expulsava demônios e espíritos imundos, e até seu irmão ele levantou dentre os mortos depois de haver sido apedrejado e morto pelo povo. Olha o poder que esse homem tinha por conta do testemunho que tinha em Jesus Cristo. E o poder viu e testemunhou isso e irou-se contra ele por causa de seu poder.
e ele fez também muitos outros milagres à vista do povo, em nome de Jesus. Esse é o profeta deles. Esse é o nosso profeta, tá? E assim a gente termina o estudo de terceiro NEF 1 a 7, nos preparando breve para a próxima aula, para os sinais que foram observados aqui nas Américas quando da morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o convite que o Senhor tem feito e ecoado por todas as Escrituras. Se arrepende, e eu te farei prosperar. As minhas promessas nunca vão passar, mas todas elas serão cumpridas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, se todos nós nos arrependermos e buscarmos ao Senhor nosso Deus.